aqui comigo nessa noite? Oh, glória! Aleluia! O Senhor Jesus está aqui nessa noite. Eu tenho uma palavra muito específica para o teu coração. Então eu já queria, sem mais delongas, convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios 4:13. Quantos acharam 2 Coríntios 4:13? Dá um glória a Deus. Ô glória. Quem não achou, diz misericórdia. Amém, vai achar. Glória a Deus. 2 Coríntios 4:13. A palavra do Senhor vai dizer assim: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também, aleluia. Eu quero falar para você nessa noite sobre um tema que, na verdade, eu gosto muito. Nós estamos no culto fé e cada vez que o Senhor nos traz para essa dimensão de falar sobre fé, sobre crer, sobre acreditar, sobre esperar, nós entendemos que o Senhor sempre se move nisso. Todas as vezes que Ele chegava para curar alguém, para falar com alguém, o Senhor, Ele ativava a fé daquela pessoa. Não sei se você já percebeu isso. Todas as vezes que o Senhor Jesus, Ele chegava até uma pessoa e ela precisava de algo, e ela precisava ser curada, a pessoa não saía dali não somente com um milagre, mas ela também saía dali com a fé ativada. Então o nosso Deus é esse Deus que se move em fé, aleluia. Quantos estão comigo nessa noite? Glória a Deus. Deus é esse Deus que se move em fé, e isso é um tema pertinente. E a palavra do Senhor que nós acabamos de ler em 2 Coríntios 4:13 vai falar: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Então, quando a gente vai ler a respeito de fé nas Escrituras, nós sabemos que Hebreus 11, ele vai detalhar especificamente o que é fé. Quando você abre Hebreus, a partir do capítulo 11, ele vai falar sobre a fé. E vai falar assim: ora, a fé é o firme, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em algumas outras versões, o firme fundamento daquilo que esperamos, que acreditamos. Então, quando você lê a partir de fé, e Hebreus, ele traz essa revelação sobre a fé, e vai falar que é isso, a fé é essa certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. O que significa? A fé, sendo a certeza daquilo que esperamos, significa que mesmo sem ver nada, mesmo sem ter convicção no coração, ou nada tiver acontecido, nós temos fé e esperamos naquilo. Quando Hebreus fala sobre fé e fala sobre a certeza das coisas que esperamos, eu não sei você, mas alguém que espera algo não sabe como vai acontecer. Então a espera, ela é uma expectativa daquilo que a gente ainda não sabe. A espera é algo que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente espera, a gente até tem uma noção do que estamos esperando, mas a espera, ela é surpresa. Então quando Hebreus vai detalhar sobre fé, vai falar que é isso. Significa que mesmo sem ver nada, mesmo sem ainda nenhuma realização, nós confiamos. A nossa confiança é firme, e é a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé é essa evidência interior daquilo que ainda não se manifestou aos olhos naturais, mas que há sinais, há expectativa, há uma espera. Então pensa comigo, se a fé é uma espera daquilo que ainda não vemos, daquilo que ainda não tem evidência, e nós se movemos em fé, Deus se move em fé. A fé é isso, é essa certeza. Então, portanto, termos fé é crer que antes de ver,
é ter a certeza mesmo sem ter provas visíveis. A fé é isso. E para a gente entender sobre fé e se mover em fé, a gente tem que começar a olhar para aquele que teve toda a fé, o Redentor de toda a fé, Jesus de Nazaré. Ele que teve toda a fé, Ele que manifestou toda a fé em Deus. E Deus, Ele não mudou sua forma operante. Ele continua trabalhando da mesma forma operante de sempre, de antes, desde a fundação do século, em fé. Então, por que nós estamos andando em circunstâncias? Por que nós estamos andando em coisas que pensamos ou escutamos, ou vemos na mídia, ou vemos no TikTok, ou vemos na rede social? Por quê? Porque nós paramos de nos mover naquilo que Deus deixou para a gente desde a fundação do século, que é a fé. E eu vou te mostrar isso. Ele não mudou o seu jeito operante de trabalhar. A palavra do Senhor vai falar no livro de Gênesis. No começo de tudo, vai falar a palavra do Senhor que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, sobre a corrente das águas. E a palavra vai falar que disse Deus: haja e houve. Então entenda comigo, você está aqui comigo, se a fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos e as coisas que não vemos, quando Deus está lá em Gênesis, Ele está usando o quê? A fé. Não existia nada, era um abismo, era uma coisa que estava sobre o abismo, era uma terra sem forma. E a palavra vai falar que o Espírito pairava. Mas a partir do momento que Deus começa a exercer a sua forma operante de trabalhar, que é a palavra e a fé, Ele diz: haja. E a palavra do Senhor no livro de Gênesis vai dizer que houve. Então, meu querido, eu não sei se você está aqui comigo, mas desde Gênesis o Senhor se move em fé. Desde Gênesis o Senhor está ensinando aos seus filhos a se mover em fé, embaixo da palavra falada. E quando a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios 4:13 traz essa revelação, crie, por isso falei, eu acho extraordinário. Porque desde a consumação dos tempos, o Senhor nos ensina a se mover em fé. Deus, Ele trabalha do mesmo modo operante. Quando a gente vai ler Hebreus 11, você vai ver uma galeria de fé, vai ver homens e mulheres que se moveram em fé e ficaram lá destacados. Homens e mulheres que tiveram e entenderam que o Deus que desde a fundação do mundo se move em fé, começou também a se mover em fé, a crer, não apesar das circunstâncias, mas a começar a crer, a esperar com convicção naquilo que crê. Isso é a fé, a firme convicção das coisas que se esperam e das coisas que ainda não se viram. Então, quando em Gênesis o Senhor começa a criar o universo, Ele começa a nos mostrar o modo operante que Ele trabalha, que é através da fé e da palavra. E cada vez que o Senhor, Ele fala algo, cada vez que o Senhor, Ele libera algo através, Ele fala algo, a terra faz. Haja luz e houve luz. Então o que é isso? O Senhor está utilizando da sua forma operante, da fé. Aquilo que não existia, mas a convicção que ele tinha, Ele, o detentor de toda a fé, Ele dava uma ordem e as coisas aconteciam. Então a primeira chave que eu quero te entregar nessa noite, a sua fé, ela não depende das circunstâncias. A sua fé, ela não pode depender do que está acontecendo no mundo, das guerras que estão acontecendo, das coisas que estão acontecendo, das pandemias que vem acontecendo,
das ideologias que vem criando. Não, a sua fé não depende dessas circunstâncias. A sua fé está firmada naquele que era, que é e que há de vir. A sua fé tem que se estar firmada naquele que é desde a consumação dos séculos. E a palavra diz que Ele é imutável, Ele não muda. Então a sua fé não depende das circunstâncias. A tua fé não depende se hoje você acorda e está chovendo. Se hoje você acorda, alguém está doente. Não, ei, Deus te trouxe aqui para te dizer: não permita que as circunstâncias roubem a fé que você tem no Senhor Jesus. A tua fé não depende de nada. A tua fé está nele. Não espere ver algo acontecer para se mover em fé. Estamos vivendo um tempo em que esperamos algo acontecer para começarmos a nos mover. Mas quando o Senhor nos ensina a respeito de fé, e Hebreus vai falar o que é fé. Fé é se mover e falar mesmo que não exista. Então sabe por que você ainda não está vivendo aquilo que Deus te prometeu? Porque você está esperando algo acontecer para começar a falar e a se declarar em fé. Mas o Senhor te trouxe aqui para eu te dizer nessa noite: ei, antes de acontecer e você começar a ver, já começa a se mover em fé. Já começa a acreditar no que Ele está fazendo na tua vida. Mas vivemos nessa geração. Eu acho incrível, eu sou pastor de adolescente, eu sempre caminhei com adolescente. O adolescente tem muita fome, sede, quer ver Deus mover. Mas estamos numa geração que precisamos logo ver algo, para depois eu começar a buscar. Não, a fé não é isso. É mesmo que não tenha uma fagulha de avivamento, eu estou aqui crendo, orando, buscando, jejuando, fazendo aquilo que Ele me pediu. Não se mova, não espere algo acontecer. Não espere, se levante, caminhe todo dia em fé. Se você começar a limitar a sua fé nas circunstâncias, meu irmão, todo dia o diabo vai colocar uma circunstância. Todo dia vai acontecer algo. E um dia que não acontecer algo, você vai levantar e vai dizer assim: hoje toda a roupa que eu coloco está feia. Vai ser uma circunstância. E você vai ficar desanimado, triste. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: é hora de se mover em fé, de fé em fé. A sua fé não depende de nenhuma circunstância. Não vivemos ainda porque não estamos executando aquilo que o Senhor nos ensinou desde Gênesis. Crie, por isso falei. Não existia nada no mundo e o Espírito pairava sobre as águas, mas Deus deu a sua voz, levantou a sua ordem, disse: haja. E a Bíblia vai ser clara em dizer: ouve. É assim que eu e você temos que nos mover em fé. Nos mover em fé, sabe como é? Senhor, eu estou dando entrada na minha residência, e no final do ano eu creio que o Senhor vai me dar ela na minha mão. Isso que é se mover em fé. Não, pastor, não é acreditar muito. Não, é superstição. Não, é se mover em fé, porque aquele que te deu te garante, aquele que te trouxe te estabelece. Isso é fé. Eu estou colocando agora, Senhor, a minha residência, não tem vaga para ninguém, mas eu creio num Deus que abre vaga para aquele que é fiel. Eu creio que no final do ano eu vou estar de posse de vitória, e eu vou caminhar em fé todos os dias. Vai chegar a minha vez, vai chegar a minha hora, vai ter a minha vez. Você ainda não viu, nada se moveu, mas você está esperando. Espere em fé. Espere em fé. Outra chave que eu quero te dizer nessa noite, quando nós lemos 2 Coríntios 4, vai dizer que nós carregamos o mesmo espírito de fé. Ei, deixa eu te dizer, você carrega o mesmo espírito de fé.
O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está dentro de você. 1 ou 2 creram. Aleluia. E é engraçado quando falamos que o Espírito de fé está sobre nós. A palavra vai falar, que em Gênesis, que o Espírito se movia. No capítulo 1, versículo 2 vai falar: e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja, e houve. O Espírito dele está dentro de nós. Então o que é que está faltando? Você começa a abrir a sua boca e dizer assim: aquilo que eu creio começa a se manifestar. Ou aquilo que já está liberado para mim começa a ser liberado aqui no reino físico. Aquilo que o Senhor já me prometeu começa a se materializar aqui no reino físico. Ou a conversão do meu marido começa agora. Ou aquele milagre que eu preciso, eu já vejo, eu já sinto o cheiro, eu posso tocar, eu vejo com os meus olhos, ou eu posso pisar. Se o Espírito de fé está dentro de mim, então o que é que está faltando? Eu começar a abrir minha boca e falar: crie, por isso falei. E se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está dentro de mim, ele começa a testificar aquilo que você fala. Ou é você falando e ele colocando o chão, é você andando e ele colocando você sobre as águas. Ou é você colocando a carta e o chefe te chamando, é você indo no médico e ele mudando o diagnóstico. Se o Espírito está dentro de mim, o que está faltando? É você andar em fé. Porque você, enquanto você fala e você anda e você libera a palavra, ele te estabelece. E quando a gente lê Gênesis, isso ensina muito, me ensinou muito. Você vai ver que Deus, ele não apenas pensou. Porque, responda com inteligência, ele era detentor de todo o poder. Ele poderia só pensar e haver luz, sim ou não? Ele poderia só pensar e as águas se separarem da terra, sim ou não? Ele era poderoso, ele tinha todo o poder. Mas quando a gente lê Gênesis, a gente vê que ele não só pensou, mas ele começou a falar. Ele começou a liberar palavras. Haja luz, houve luz. Ele começou a falar, ele não só pensou. O que eu quero te dizer com isso? Se Deus, que é todo poderoso, onisciente, onipotente, ele teve que olhar para a terra sem forma e vazia e dizer assim: haja luz. Porque você está esperando receber aquilo que você pediu ao Senhor calado, meu irmão. Porque você está esperando pisar na promessa calado. Deus te trouxe aqui para te dizer: começa a liberar palavras sobre esse milagre. Começa a liberar palavras sobre isso. Começa a dizer assim: eu declaro, vai ser. Eu declaro, está aberto. Eu declaro, eu creio no Senhor que me trouxe, que me estabelece. Fala. Tem um exemplo muito tremendo, eu já preguei sobre ele aqui. A palavra do Senhor vai falar sobre Davi, um menino que entendeu a respeito da fé e se movia nisso. A palavra vai dizer que o exército estava todo atormentado por um gigante. O gigante não tinha matado ninguém, não tinha confrontado ninguém, apenas com palavras fez com que um exército ficasse temeroso. Mas a palavra vai falar que um menino se moveu em fé. E o que é se mover em fé? Mais uma vez, para você sair daqui nessa noite entendendo, a palavra diz que quando Davi se coloca em posição de batalha contra Golias, ele libera uma palavra.
e diz assim: tu vens a mim com espada e com lanças, mas eu vou a você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o qual nunca perdeu uma batalha. Ei, o que o Senhor está te dizendo: para de ir para as batalhas no seu nome, no nome do banco, no nome do vizinho. Começa a ir no nome do Senhor dos exércitos. Oh, meu irmão, o problema é que estamos usando muita coisa, a força do nosso braço, mas o menino entendeu que quem dá a vitória não é a força do nosso braço, é o Senhor que garante a vitória. E ele declara em voz alta a sua confiança em Deus. Então o que é que Davi estava me ensinando, te ensinando? Fé, a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que ainda não se vê. Ele estava indo para uma batalha com o gigante. Ele estava tendo fé que o Senhor ia entregar ele, que ia entregar ele nas suas mãos, e o Senhor ia ser glorificado. E aquilo aconteceu porque ele declara, e o Senhor foi exaltado através da vida de Davi. E ele fala com aquele gigante, e o nome do Senhor é exaltado. Deus está te levando e vai te levar a viver novos níveis de fé. Eu declaro isso sobre você. Fé que você vai abrir a sua boca antes de pensar. É esse nível de fé que o Senhor quer que você se mova. Que você, quando você vê, você já vai ter falado, liberado. E o Senhor vai dizer assim: ó, porque você teve fé, eu vou te garantir. E quando eu fazia essa mensagem, enquanto eu estudava, me veio algo na mente que está sendo muito usado nessa geração e virou até uma epidemia, que as pessoas estão dizendo assim: não pode ter nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. E eu fiquei pensando nisso e eu disse assim: mas Senhor, a gente muitas das vezes tem algo quebrado, algo faltando, algo fora do lugar. E o Espírito Santo na mesma hora me disse assim: meu filho, pode ter qualquer coisa quebrada, faltando ou fora do lugar, mas se você tiver fé, tudo que está faltando eu restituo, tudo que está quebrado eu conserto, tudo que está fora do lugar eu trago de novo para o eixo. Então não precisa, você só precisa ter fé e declarar que se está faltando, Ele é poderoso para derramar infinitamente mais. Que se está quebrado, Ele é poderoso para fazer novamente um vaso de barro. Que está fora do lugar, Ele tem um controle sobre tudo. Para de reclamar que você não está vivendo, começa a falar que vai acontecer. A única coisa que te limita é você mesmo. A fé, ela não limita Deus, nem Deus limita a fé. Entenda com entendimento isso. Deus, Ele não limita a fé, porque a palavra vai dizer: tudo é possível àquele que crê. Então Ele não limita, não, elas andam juntas. Aquele que crê vai viver coisas extraordinárias. E em Hebreus, quando a gente vai ver sobre a galeria da fé, sobre os heróis da fé, a gente vai ver muitos homens e mulheres. Depois, se você quiser ler Hebreus 11, você vai ver lá homens e mulheres que andaram em fé. E eu queria citar um que eu acho incrível, porque para mim a história desse homem realmente se remete àquilo que Hebreus fala, que é a convicção daquilo que eu espero. Que Hebreus vai falar sobre Noé, sobre uma fé que foi obediente e persistente. E Hebreus, o versículo 7, vai falar: pela fé Noé constituiu uma arca para a salvação da sua casa.
Ele obedeceu e não tinha chuva. Não tinha lógica. E é engraçado porque a fé é exatamente isso. Não tem lógica. Em meio a milhões de imigrantes, eu pedi ao Senhor que Ele me dê uma vaga. E Deus não conta com a tua lógica. Deus, Ele conta com a tua fé, meu querido. Não tinha lógica para Noé também. Não estava caindo um pico de chuva. E ele estava construindo uma arca. E ele estava debaixo de uma palavra. E ele estava se movendo em fé. Mas chegou um dia que aconteceu. Chegou um dia que a evidência começou a ficar visível. E aquilo que ele não via começou a ser real. Aquilo que ele esperava começou a acontecer. E é isso que Deus quer fazer na tua fé nessa noite. Ele quer restaurar a tua fé ao ponto de você fazer coisas sem lógicas, ao ponto das pessoas olharem para você e vai dizer assim: o que ele está fazendo? Não tem lógica nenhuma, mas Deus sabe a sua lógica. Deus sabe aquilo que Ele te prometeu. Deus sabe aquilo que Ele te deu. Deus, Ele em todo tempo quer que nos movamos nessa fé. E a fé de Noé é realmente você construir algo e ter fé que vai acontecer. Mas o que eu queria te deixar nessa noite é o que o Espírito Santo tocou no meu coração, e para mim poder citar esse herói da fé que foi Noé, quando fala no versículo 7 que Noé construiu uma arca para a salvação da sua casa. Isso me pegou porque estamos vivendo tempos em que se aproxima cada vez mais a volta do Senhor Jesus. Tem algum crente que pode dizer aleluia, maranata, a hora vem, Senhor Jesus? E quando a palavra fala que Noé, debaixo da fé, construiu essa arca para a sua família, o Senhor me dizia assim: meu filho, é um tempo de você ter fé para levar a sua família cada vez mais perto de mim. É tempo de a fé ser ativada para que as famílias sejam cada vez mais alcançadas. E eu quero liberar uma palavra sobre você nessa noite. O Senhor Jesus, Ele vai te dar uma fé que você vai ganhar não só a sua família, mas você vai ganhar o seu vizinho, a família do seu vizinho, a família da sua manicure, a família do seu patrão. Ei, Deus vai te dar essa fé e esse respaldo. Ele vai liberar sobre você. E eu queria que você se colocasse de pé. Uma liberação de Deus nesse lugar, uma liberação do Senhor nesse lugar. Fé, minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Aleluia, faça dessa canção a sua oração. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver
nessa noite para que a nossa fé seja ativada de uma forma sobrenatural. Nós não queremos viver a partir das circunstâncias, nós queremos viver a partir da fé que nós temos no Senhor Jesus, na fé que o Senhor Jesus nos ensina a crer. E nessa noite eu quero orar, Senhor, por cada irmão. Oh Pai, nós sabemos que cada um, Senhor, tem um pedido, cada um tem uma petição diante do Senhor, e a Tua palavra vai falar que o Senhor é galardoador de escutar e de compreender aqueles que o buscam, e que o Senhor não está com os ouvidos tapados para que não possa ouvir a oração do Teu povo. E nós te pedimos, Senhor, nessa noite, que ativa a nossa fé, de uma forma que, enquanto nós vamos vivendo, o Senhor vai estabelecendo, enquanto nós vamos caminhando, o Senhor vai colocando chão embaixo dos nossos pés, enquanto nós vamos passando, o Senhor vai abrindo o caminho. Nós queremos caminhar debaixo dessa fé. Fé que não depende de nenhuma circunstância, que não depende de algo visível. Fé que espera e crê naquilo que o Senhor já estabeleceu e já liberou sobre nós. Eu declaro, Espírito Santo, que ainda nessa semana pessoas vão ser surpreendidas por atitudes de fé que vão ter. A partir dessa noite a fé foi ativada e pessoas que estão aqui vão ser surpreendidas, e o Senhor vai te lembrar, porque você usou a sua fé, você usou aquilo que o Senhor deixou disponível para você. Oh Espírito Santo, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos permite viver nessa fé e caminhar debaixo dessa fé. Obrigado, Espírito Santo de Deus. E nessa noite eu não poderia deixar de dar duas oportunidades. Talvez você chegou nesse lugar e você nunca teve a chance de confessar esse Deus, ou você chegou nesse lugar e você já aceitou o Senhor, mas você estava afastado. E o Senhor te trouxe aqui nesse culto para falar sobre fé. E quando nós lemos em Hebreus, todos aqueles heróis da fé que foram mencionados, eles tinham uma coisa em comum: eles andavam com o Senhor, eles tinham uma aliança com o Senhor. E se você chegou nesse lugar e você quer sair daqui com essa aliança no Senhor Jesus, com essa fé estabelecida no Senhor Jesus, sem nenhum constrangimento, levanta a sua mão, nós queremos te conhecer. Ou se você chegou aqui, continue com a sua mão levantada. Você chegou aqui e você já até caminhava nesses caminhos, mas você por algum motivo deixou de acreditar, também levante a sua mão. Aleluia, já temos algumas mãos levantadas, glória a Deus. Aleluia. E sem nenhum constrangimento, eu queria convidar você até aqui à frente. Nós queremos orar por você, nós queremos receber você. Sem nenhum constrangimento, o Senhor Jesus tem algo novo liberado sobre a sua casa, sobre a sua vida. Venha começar quebrando esse passo de fé, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Vocês que estão aqui na frente, pode olhar para mim. Nós vamos fazer uma oração, toda a igreja. Eu gostaria que vocês repetissem comigo. Amém? Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou meu entendimento, mudará a minha forma de caminhar, mudará a minha fé e mudará a minha vida dia após dia. Senhor Jesus, nessa noite
eu te aceito como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, feitos por atos, obras ou pensamentos. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa morar com o Senhor eternamente. Senhor Jesus, eu que estava afastado, nessa noite eu volto para os teus caminhos. Me recebe em teus braços, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que nesse momento há uma festa lá no céu, e a gente também quer fazer uma festa aqui. O Senhor Jesus tem algo grande sobre a vida de vocês. Pela fé liberada hoje, grandes coisas vão acontecer, eu declaro sobre isso. Nós queremos apresentar uma família incrível que vai caminhar com vocês, amém? Eu vou contar de 1 até 3 e vocês vão virar, amém? 1, 2, 3. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor. Vira pro seu de irmão e fala Cristo. isso. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Declarar glória a Deus e aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Erga suas mãos como quem recebe. Pai, nós te damos graça pela tua presença. Nós te damos graça por esse culto, Senhor. Nós te damos graça por cada alma que reconheceu e se rendeu a ti nessa noite. Nos leve em paz para as nossas casas, Senhor. Que seja uma continuação de semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Vá com Deus, Deus te abençoe. Você de casa, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu declaro uma nova fé sobre você, sobre a sua casa. E te esperamos aqui no próximo Culto Fé. Deus abençoe. Sua face sobre ti.